Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre array, né? Agora a gente vai para o nosso último método, que é o map. Existem vários outros métodos, mas os principais a gente tá vendo, né? A gente vai finalizar com o map. O que é o map? Como a gente já está acostumado a trabalhar com callback, é mais um método de array que funciona com callback. O map faz? O map ele invoca a função de callback, né, passada para ele por argumento, e para cada elemento ele executa essa função de callback, transformando, né, esses elementos em novos elementos. E ele vai devolver um novo array como resultado. É importante ressaltar que o map, a gente já viu o filter também, eles não transformam o array original. O array original ele permanece. Eles mandam uma cópia, né, que é um novo array com os elementos transformados ou filtrados, tá ok? Vamos dar uma olhada no exemplo aqui que fica mais fácil de entender. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Eu tenho uma variável chamada números, né? Declarei a variável chamada números. Atribuí a essa variável um array com três números, 1, 4 e 9. Eu declarei uma função aqui também chamada dobro, né? Que essa função, o que ela faz? Ela recebe um número x, a, b, qualquer variável que eu coloque aqui é o número que ela vai receber. Eu espero que ela receba um número. E aí eu retorno esse número x multiplicado por 2. Uma função de dobro, simples assim. Então, agora vamos ver essa outra variável aqui que eu declarei, dobros, né? Var dobros, atribuir a ela o quê? O retorno do map. Então aqui eu fiz a invocação do map, ó, no números. Então eu tenho a variável números, que é um objeto array, por isso que eu posso chamar com ponto map. E o que eu passo como parâmetro para o map? Uma função para ele chamar. Então, para cada elemento aqui, ó, ele vai chamar essa função de dobro. E para cada elemento aqui, dos nossos números aqui, ele vai chamar a nossa função dobro e vai passar, né, o valor. No caso aqui para o x aqui, vai passando os valores e vai recebendo de volta o valor transformado, no caso aqui multiplicado por 2, né? Então, nesse exemplo aqui, esse nosso dobros agora, o valor dele agora é esse array aqui, ó, com 2, com 8, com 18, que é o dobro de 1, 4 e 9, né? 9 vezes 2, 18. Mas os números ainda permanecem, 1, 4 e 9. Foi como eu falei, né? Então ele devolve um outro array, ele não mexe no array original. Tá ok? Então o map, ele serve para isso. O map, ele usamos para transformar elementos, né? Então existem vários casos úteis que podemos usar. Por exemplo, um array, né? Podemos usar um array com números que serão todos reajustados em uma porcentagem. Eu tenho uma lista de preços e esses preços serão reajustados 10%. Então eu jogo o map lá, né? E mando uma função anônima ou uma função nomeada para todo número ser multiplicado por 0,1, né, que vai dar 10%, ou para ser multiplicado o dobro, multiplica por 2, enfim, eu posso transformar. Ou então um array de strings, né, que serão transformados também para um determinado padrão. Por exemplo, eu tenho strings João, Maria, e eu quero que todos estejam entre parênteses. Aí eu posso fazer uma transformação que todas as strings sejam transformadas colocando um parênteses no início e um fecha parênteses no final. Vamos para a prática, né? Na prática a gente entende melhor. Bom, pessoal, eu vou replicar lá aquele exemplo dos nomes, né? Então vamos supor que eu tenho uma variável aqui chamada nomes. E eu vou colocar um array aqui com as strings João e Maria, tá ok? Então eu tenho nomes aqui que é esse array de duas posições. Posição 0 é o João, posição 1 é a Maria. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma função aqui. Eu vou chamar nomes, né? Um array eu posso chamar o método map. Em vez de passar o nome de uma função aqui para ele chamar, eu vou declarar a função aqui mesmo, né? Uma função anônima. Então, vou declarar aqui. Essa função ela vai receber, né, uma variável, nome, que quem vai passar vai ser o próprio map. Nomes não, nome. E para cada nome, vamos supor que eu queira colocar entre parênteses, como eu falei, né? Então eu vou colocar aqui return um parênteses
Vou concatenar com o nome em si. E vou concatenar com o fecha parênteses, que é outra string. Pronto. Observem, pessoal, que eu fazendo isso aqui, ó, ele retorna um novo array com os nomes, né, João e Maria, mapeados do jeito que eu queria. Ó. Aqui, ó, tá o João entre parênteses, Maria entre parênteses. Tá certo? Outro exemplo também. Vamos supor que eu quero transformar essas strings que eu tenho, João e Maria, em strings de parágrafo, HTML. Né? Então vamos supor que eu queira transformar em parágrafos, HTML. O que eu posso fazer? Vamos lá, eu posso fazer isso aqui, ó. Nomes, ponto, map, né? Eu vou mapear. E novamente eu vou passar uma função anônima aqui. Essa função anônima vai ser chamada para cada elemento. Então o map vai passar o parâmetro nome. E aí o que eu vou fazer com esse nome? Vou retornar aqui. O parágrafo que eu falei, né? Então eu vou colocar aquele símbolo de abrir o parágrafo. Vou concatenar com o nome. E vou concatenar com o símbolo de fechar parágrafo lá no HTML, é a tag, né? Beleza. Fiz isso, pessoal. O que eu tenho? Eu tenho um array, posição 0 eu tenho o João, posição eu tenho Maria. E esses nomes aqui eles foram transformados para parágrafos HTML. Então aqui eu tenho o João em parágrafo, ó, abre e fecha parágrafo. Maria eu tenho aqui dentro de um parágrafo HTML, abre e fecha parágrafo. Então eu transformei esses nomes dessa forma. Só porque o retorno eu joguei aqui na tela, mas agora eu vou armazenar. Vou fazer a mesma coisa de novo, só porque agora eu vou usar o seguinte, eu vou armazenar isso aqui numa variável aqui que eu vou chamar de nomes mapeados. Nomes map, vou colocar assim abreviado, nomes map. Então dentro do nomes map aqui agora, eu tenho os nomes mapeados para parágrafos HTML, tá ok? E nos nomes, ressaltando, ó, tá normal, João e Maria. É aquilo que eu falei, né? Eles não mexem no array original, eles retornam um array cópia, né? Com array transformado. Então vamos lá, pessoal. O nomes map aqui, só para terminar esse exemplo aqui, nomes map aqui é isso aqui, né? Beleza, mas aqui eu ainda tem um array. Vamos supor que eu queria jogar isso aqui lá no meu corpo do meu HTML, né? Esses parágrafos aqui. Então eu posso usar aquela função que a gente já usou, né? O join, ó. Posso fazer aqui nomes.join. Aliás, é nomesmap, perdão. Nomesmap.join. Vocês lembram do join? Ele transforma um array em uma string. E cada elemento ela separa por vírgula aqui, ó, na saída, já saindo aqui, ó. Parágrafo João, vírgula, o parágrafo Maria. Mas geralmente não é isso que eu quero, né? Quando eu for jogar no corpo do HTML eu não quero vírgula. Então geralmente eu coloco uma string vazia mesmo. Aí fica do jeito que eu quero, ó. Parágrafo João, parágrafo Maria. Se eu jogar isso aqui no corpo do HTML, fica os dois parágrafos aqui em HTML. Tá ok? Vou dar um enter aqui. Então eu poderia pegar isso aqui e jogar na tela do HTML. Né? Mas na frente a gente vai ver isso. Então, pessoal, é isso. Voltando aqui para o nosso slide aqui. Como eu falei, né, a gente pode usar para vários casos. Nesse último caso aí eu usei para transformar as strings num padrão de HTML. Né? Conclusão. Agora que a gente trabalhou com for each, com filter e com map, podemos perceber que todos eles trabalham com função de callback. A gente precisa entender o que é uma função de callback. Né? Eles recebem uma função como parâmetro e eles invocam essa função. E tanto no for each quanto no filter e map são passados 3 parâmetros para a callback: o valor, o índice e o próprio array. Observem que nos últimos exemplos que a gente fez do filter e do map, como a gente não ia usar nem o índice e nem o próprio array, a gente nem mencionou esses outros parâmetros, né, que o filter ou que o map passam. Mas todos eles, tanto o for each quanto o filter quanto o map, eles passam para callback o valor, o índice e o próprio array. Se a gente precisar usar o índice de cada um, fazer algum cálculo em cima do índice do array, a gente pode usar também.
É porque eu não declarei. Se eu não ia usar, né, eu só declarei o primeiro, que é o valor. E outra conclusão aqui é que usar callback deixa uma função muito flexível. A gente pode fazer muita coisa com usando callback. Vocês viram que a função filtra, né, que a gente fez lá no exemplo, a gente deixa ela bem flexível. Ela consegue filtrar não só se o número é par, se o número é ímpar, filtrar os números maiores que 10, maiores que 20, a gente pode colocar para filtrar qualquer coisa, porque a gente que vai passar na hora qual é a função que ele vai executar para filtrar. Enfim, usar callback deixa muito dinâmico, muito flexível para a gente trabalhar de diversas formas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.